Olá, olá. Gente, vamos lá. É hora de revisar tema? Não é. Mas esse é um tema possível? Sim. E inúmeras postagens foram feitas recentemente, então, assim, não tinha como a gente ter revisado antes. Vamos lá. Vamos entender a situação. Olha só. O post, né, que é um dos vários posts motivadores aqui para esse recorte temático, é esse programa do governo chamado Brasil Fraterno. O Brasil que pode ajuda o Brasil que precisa. Faça sua doação para o Brasil Fraterno. Então vamos entender. Doação de quê? Doação de alimentos como parte de uma campanha também de combate ao desperdício. Então são duas coisas. Vamos considerar então essa possibilidade aqui de recorte. Enfrentamento da insegurança alimentar por meio do combate ao desperdício de alimentos. Por que isso é relevante? Primeiro, vocês sabem que a gente tem o retorno da insegurança alimentar, certo? Eu vou até dar aquela saltada aqui, só para quem não lembra, o que é insegurança alimentar? Situações de quem não tem garantia de acesso a quantidades suficientes de comida saudável e nutritiva para seu desenvolvimento normal. E aí, no caso, se não tem acesso à comida nutritiva, quer dizer, a pessoa muitas vezes está ou mal nutrido ou muitas vezes a pessoa está passando fome. Isso a gente tem visto na imprensa. Pois bem, aí voltamos aqui para o ponto. Então, nós temos um problema de insegurança alimentar, ao mesmo tempo em que o Brasil é um país que desperdiça muito alimento. Então, você pode unir os dois fatores. Eu ia fazer um trocadilho que ia pegar tão mal aqui, talvez vocês tenham imaginado, ia ser sem querer, tá? Unir a fome, enfim. Então, não vou fazer por isso, porque isso não é brincadeira. Olha só, o que acontece? Você tem, então, uma necessidade gerada pela volta da insegurança alimentar grave por causa também da pandemia, agravada pela pandemia, e você tem um problema do desperdício de alimentos. Sobre a questão do desperdício de alimentos, já tinha sido sancionada uma lei. Dá uma olhada nisso aqui. Combate ao desperdício. Sancionada lei que permite doação de alimentos por estabelecimentos. Então, assim, você já tinha a lei que permitia, certo? Que os alimentos fossem doados como uma forma de combater o desperdício. Aí se une essa lei que foi sancionada a um programa que pretende despertar a solidariedade, fraternidade dos brasileiros para que eles doem e, ao mesmo tempo, combatam o desperdício, já que existe a lei, e isso tenha como alcance, né, como finalidade também você lidar com a questão da insegurança alimentar. Vocês entendem por que é uma coisa forte? Até porque, gente, vamos combinar que isso tira, né, da responsabilidade do governo, de certa forma, joga também para a comunidade o princípio de resolver a questão. Então, olha só, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei 14.016/2020, que autoriza estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem a pessoas carentes em situação de vulnerabilidade alimentos que não forem vendidos como forma de combater o desperdício. Então, ponto, é para combater o desperdício. E assim, claro que tem toda uma questão ambiental envolvida, tem os dados que demonstram tanto que a gente desperdiça, quais são os impactos ambientais, econômicos. Aí veja bem, a decisão foi publicada pelo Diário Oficial. A lei autoriza a doação de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas. Então pode ser supermercado, pode ser indústria, pode ser o sacolão, desde que estejam dentro do prazo de validade em condições próprias para o consumo. Essas doações podem ser feitas diretamente pelas empresas ou por intermédio de entidades sociais com o apoio do governo. Olha o papel das ONGs aí. Então, veja bem, a ideia é doação. Então, não é vender um produto que que não está em boas condições de consumo. É doar. Porque realmente é complicado você pensar que os restaurantes sempre jogaram fora os alimentos. Por quê? Porque não tinha um controle sanitário. Então, a lei autoriza, a lei coloca que se você, por exemplo, você tem um restaurante, agora você pode ficar mais tranquilo para doar. Por quê? Porque você agora sabe que se não houve o dolo, se você não teve intenção de prejudicar alguém, caso, né, alguém
passe mal com o produto que você doou, você não vai ser punido. Então, o governo está te resguardando para você ser solidário e doar o alimento. Então, vocês entenderam que essa é a lei. E aí, você tem um programa para incentivar a doação. Então, são duas coisas. Isso é relevante para o governo? É. Olha, eles postaram já, né, que a lei alcançou como benefício até outubro de 2021, que 42 milhões em alimentos já foram doados, né, com isenção de impostos, e 3,8 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Então, eles querem dizer com isso o quê? Que está funcionando. Então, você vai aliar essa lei ao programa. Entenderam? Então, aí o governo fez o quê? O governo lançou agora, gente, agora em novembro, o programa Brasil Fraterno, Comida no Prato, facilita doações de alimento por empresas com isenção de impostos. Então, assim, tem a lei que fala, pode doar, né? Vocês têm o respaldo do Estado. E agora o programa que fala, cara, doe porque você ainda vai ter isenção de impostos e tal. E essa lei envolve uma série de campanhas, um projeto imenso de conscientização. Doe porque você não desperdiça e alimenta quem está passando fome. Então, veja bem, gente, volta aqui. Eles não colocariam uma coisa que não seja de interesse do Estado. Vocês estão acompanhando essa discussão toda aí. Então, aqui, tá aqui ele, né, a Michele, enfim. Então, já está claro para vocês o quê? Está claro para vocês que isso envolve, inclusive, um projeto de voluntariado, né, que é coordenado pela primeira-dama. Então, está claro para vocês que esse é um ponto importante e que pode cair. E aí, o seu viés seria isso, né? O nosso viés pode ser isso. Como despertar a solidariedade para o combate ao desperdício com o objetivo de minorar a insegurança alimentar. Esse é um recorte possível, certo? Olha o que está na imprensa. Em troca de isenção do ICMS, novo programa lançado pelo governo incentiva a doação de alimentos. Aqui, né, é o projeto. Olha, 16 de novembro, eu não sei que dia é hoje, mas sei lá, tipo, tem 3 dias, 4 dias, eu sou péssima em matemática. Brasil Fraterno, Comida no Prato, é uma ação do Ministério da Cidadania para ajudar brasileiros em situação de vulnerabilidade por meio de doações. Aí, como eu disse, isso se relaciona a um outro ponto, sempre veja os posts do governo. Olha aqui. O Brasil que pode ajuda o Brasil que precisa. Nova iniciativa do governo federal no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Brasil Fraterno. Das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidas anualmente no país, cerca de 26 milhões acabam no lixo. Você sabia disso? Então, assim, você tem a justificativa para o projeto. Além de ter gente passando fome, a gente desperdiça muita comida. Para mudar essa realidade, o novo programa do governo do Brasil vai facilitar a doação de alimentos. Olha os dados. Informações da Embrapa. Gente, Embrapa é o órgão responsável, certo? Por lidar, por fazer todas as pesquisas ligadas à questão agrária. Informação, né, é responsável por coletar os dados e promover ações. Informações da Embrapa mostram que cerca de 26 milhões das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidas anualmente no país acabam indo para o lixo. Desperdício superior a 18% e um triste dado para o Brasil. Por que é tão triste? Olha, porque tem muita gente passando fome, enquanto esses alimentos vão para o lixo. Gente, desde pequena a gente aprende isso, né? Então vamos lá. Questões por trás dessa perda. Logística e manuseio inadequado, ou seja, manuseio do produto do agro até sua mesa. Padrões rígidos de aparência para comercialização dos alimentos. Você não quer comprar o produto se ele tá feio. Ah, eu não compro esse tomate machucadinho, não quero. Então ele vai pro lixo. A gente não compra, ele vai pro lixo. Ai, mas isso aqui amassou, né? Tipo aquele pão... Gente, olha, numa boa, eu compro ovo de Páscoa e panetone depois que passa Páscoa e Natal, porque é muito mais barato, porque as pessoas vão lá e amassam e tal. Aquele que tá amassado, feio, destruído, é 1/3 do preço. Eu compro porque eu considero o seguinte, ele tá feio, dane-se,
o fato dele estar esteticamente, né, desfavorável diante dos outros, faz com que ele seja barato, acessível, eu compro. A ideia é justamente incentivar essa mentalidade, entenderam? Porque esse é um ponto. E existe uma burocracia no processo de doação, que é aquilo que eu falei, as pessoas tinham medo de doar, porque elas poderiam ser responsabilizadas, né, por possíveis danos causados a quem recebe. Então, o programa Comida no Prato vai mudar toda essa realidade. Entenderam? Esse é o ponto. Brasil fraterno, solidariedade para quem precisa. E aí, gente, a nossa palavra aqui é fraternidade. Já vamos associar isso ao primeiro ponto, que é: alimentação é um direito humano. No artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos está o direito humano à alimentação adequada. Veja bem, isso é um direito humano, você já sabe disso. Então você já tem o repertório. Só que como se associa isso à fraternidade? Olha só. Esse é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa foto não está muito boa, mas eu gosto de tirar de sites oficiais do governo. Isso aqui é do site oficial do Senado. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Pronto. A gente tem que agir, né? E isso faz parte do princípio de cidadania, né? E a gente deve agir em espírito, com espírito de fraternidade com os outros. É exatamente o que a campanha está incentivando. Doar alimentos, além de um ato de cidadania, é também uma atitude de profunda fraternidade que está aqui sendo evocada no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu estou falando de forma meio confusa porque eu estou com pressa, porque é amanhã a prova. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem os dados, certo, da ONU, que estimam que mais de 1/3 do alimento produzido no mundo é perdido ou desperdiçado. E aí aquela discussão que eu já falei com vocês, né, que acontece muito no processo de produção, na nossa casa, né, e no varejo. No caso, como é que a gente desperdiça na nossa casa? Presta atenção, como que você alia os pontos aí? É resultado do comportamento dos consumidores. Um monte de gente passa fome e a gente desperdiça. Então, olha como dá para você amarrar os argumentos. Como? Não entendi ainda. Veja bem, se uma causa da insegurança alimentar, uma das causas é também o desperdício de alimentos, poderia ser minorada com o desperdício de alimentos. E o desperdício de alimentos se relaciona ao nosso comportamento, tanto no que diz respeito a não ser cuidadoso, certo? Para evitar o desperdício, mas também porque nós não temos formado aquela mentalidade de doar o que a gente não vai usar, logo incentivar a fraternidade, como o projeto do governo propõe, é essencial e é viável. Entenderam? E aí você linka com um argumento assim que é super importante. Existe toda uma questão cultural, olha o repertório, que permeia a forma como nós produzimos e consumimos alimentos. Isso está na perspectiva de um dos mais importantes antropólogos da história, que é o francês Lévi-Strauss, que assim como a linguagem, a cozinha funda a própria civilização. O modo como nós lidamos com a alimentação se relaciona a traços culturais profundos. Aí você fala, tá, e quais são os traços culturais que fazem com que a gente desperdice alimentos? Ora, existe uma pesquisa extremamente importante, né, que é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, junto com a Embrapa e como parte da nossa participação no Seminário Internacional União Europeia-Brasil sobre perdas e desperdício de alimentos, assim, eram políticas públicas para lidar com isso, e aí a gente fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão: a gente desperdiça alimento pra caramba, certo? E aí por quê? Quais são os fatores culturais, comportamentais? A gente valoriza a fartura, então a gente compra mais comida e faz mais comida do que deveria. A gente sabe que não deve desperdiçar, mas valoriza a fartura e também valoriza a ideia de ter sempre o alimento fresco. Então veja bem,
Você cozinha mais do que deveria e cozinha todo dia. Esse é um fator. Você consome poucas hortaliças, né? Consome mais produtos processados. Esse é outro fator. Você começa a perceber que o comportamento se relaciona profundamente ao processo de desperdício. Então, se eu quero incentivar, certo? A população a não desperdiçar, eu tenho que atuar no comportamento. Entende? Eu preciso atuar nisso como? Conscientizando as pessoas, mas também incentivando a doação. Então, vamos parar e pensar, no que diz respeito, né, à consciência, essa campanha, que é uma campanha sensacional, lançada por esta ONG, que é uma das mais importantes no mundo no que diz respeito a políticas públicas, né, de ações afirmativas e sociais que envolvem alimentação e meio ambiente, que é a WWF, essa mesma própria, gente, que vocês estão vendo. Ok? Sempre tem ela na intervenção. Você tem uma campanha aqui da WWF e da Embrapa, junto com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, que tem como mote a hashtag Sem Desperdício. Qual o objetivo? Ampliar a consciência dos consumidores sobre o desperdício de alimentos e gerar um impacto positivo na mudança de hábito de consumo alimentar. Então, você tem essa campanha e o projeto do governo. Vocês percebem? A campanha vai me convencer a não desperdiçar alimento. Como? E isso, assim... Ai, deixa eu sair daqui da FAO. FAO, parei de te homenagear nesse momento. Então, a campanha pretende me convencer, né, me conscientizar para eu parar de desperdiçar alimento. Só que, ao mesmo tempo, pretende me ensinar como consumidor hábitos mais saudáveis. Aqui eu tenho um exemplo da campanha Sem Desperdício. Essa é a revistinha Turma da Mônica, que fala sobre a intervenção nas famílias, tá vendo? A família é uma coisa muito importante para o governo, muito difícil é fugir de qualquer coisa, qualquer tema que não envolva a família. Então, você tem a família como elemento que junto, né, vai aprender a não desperdiçar e vai aprender a lidar com formas que são sustentáveis, certo? Ao mesmo tempo em que vai ser incentivada a doar. Isso aqui foi feito em parceria, olha as parcerias, com o Instituto Maurício de Souza. Você também tem, olha que interessante, né, como parte desse programa aqui, da Embrapa, quem está por trás também é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que coordenou a pesquisa e descobriu sobre os nossos hábitos. Aí você tem também, como parte desse projeto, um manual para professores. Então, você vai atuar na família, você também vai atuar na escola, ensinando os jovens, para que os jovens aprendam, certo? A não desperdiçar alimentos, aprendam a terem hábitos mais saudáveis de alimento e, assim, a serem protagonistas de um processo que é um processo de formação de cidadania mesmo. Então, olha só, você já tem duas frentes aqui para a sua intervenção. E você tem também, né, uma justificativa, mais uma vez aqui da FAO, falando sobre a necessidade de reduzir, aí a gente volta, nós estamos dando volta para vocês entenderem como que a gente amarra tudo isso, de reduzir o desperdício de alimento para melhorar a segurança alimentar. Então, aí, de novo, são dados que demonstram tanto de alimento que a gente desperdiça. Ou seja, eu já falei de Fundação Getúlio Vargas, eu já falei da FAO, né, que é uma dos órgãos mais importantes da ONU, eu já falei da WWF, eu já falei da parceria com o Instituto Maurício de Souza, já falei do programa do Bolsonaro e da lei. Então, você tem, assim, isso está movimentando o país em relação à insegurança alimentar, qualquer coisa que você vê na mídia o tempo todo. Estão conseguindo aí amarrar? Vocês vão receber o material, vai ficar mais fácil ainda. Olha aqui. Sejamos responsáveis durante a compra, preparação e consumo de frutas, legumes e verduras para evitar perdas e desperdícios. Então, assim, frutas, legumes e verduras. Começa a sacar um ponto. Faz parte dessa tentativa
de mudar esse cenário também todo um projeto de reeducação alimentar. A gente consumir mais alimentos como frutas e verduras, né, que são mais perecíveis, são mais saudáveis economicamente e ambientalmente muito mais viáveis. Então, reeducação alimentar é coma fruta e reduza o consumo de processados. Reduzindo o consumo de processados, você vai ser mais saudável, vai evitar a obesidade e também vai conseguir reduzir o desperdício de alimentos, que são alimentos que são muito mais perecíveis, que têm um tempo de vida muito menor, tanto na sua geladeira quanto no sacolão em supermercados. Ou seja, todo mundo ganha. Sacaram? Como é que é possível coordenar tudo aí? Pois bem, olha só. Então, são várias ações diferentes. Então, vamos lá, gente. Para reduzir o desperdício de alimentos, tem a proposta do governo, mas também tem todas essas ações que estão, claro, né, atuando. O governo está atuando junto. Vocês viram que são posts de vários ministérios, ok? E, claro, outras possibilidades. Olha que interessante. Usando a tecnologia. Existe uma plataforma de geolocalização que foi criada por uma startup chamada Comida Invisível, que é sensacional. O que eles fazem? Eles conseguem utilizar um sistema de localização para por meio de um aplicativo, mostrar quais são os lugares que têm alimentos para doar, tipo supermercados, sacolões, indústrias, restaurantes, e unir isso a ONGs, percebe? É muito sensacional, gente, porque você consegue associar quem tem a boa vontade de fazer, que são as organizações não governamentais, com quem deseja doar, até porque tem redução de ICMS. Essa plataforma que saiu no site, né, saiu na Forbes Brasil, a Comida Invisível é uma startup, mas não é a única. A gente tem uma outra que ganhou, certo? Que é a Central Food, que ganhou um projeto, que é um projeto que visava descobrir soluções tecnológicas para reduzir o desperdício de alimentos, e a Central Food venceu com um projeto que também visa reduzir o desperdício de alimentos e que é semelhante a esse do Comida Invisível. Olha, outra menção a eles. Você tem o Instituto BRF, que é um instituto que trabalha com empreendedorismo solidário e promove uma série de ações que são ações que em parceria com grandes empresas e também, né, muitas vezes em parceria com o Estado, que são ações de melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse instituto, que é um instituto que é extremamente importante, né, e que tem grande protagonismo no país, ele tem um projeto de aceleração de startups que combatem desperdício de alimentos. E isso tudo é recente, 18 de novembro de 2021. Isso aqui é uma reportagem dessa semana. Ou seja, da semana em que nós estamos. Vocês entendem? Então, assim, olha como isso está na mídia, olha como isso é relevante. Eu me perdi. Então, vamos lá. Tem a lei de combate ao desperdício de alimentos, tem o programa do governo incentivando você a doar por meio da solidariedade, tem startups sendo incentivadas, certo? A utilização de tecnologia para aproximar quem quer doar de quem precisa receber. Você tem pesquisas atuando, informando, construindo ações. Você tem uma série de campanhas fazendo isso, certo? Junto ao programa governamental. E aí o mote central coibiu reduzir o desperdício de alimentos, justamente e principalmente como uma forma de ajudar a reduzir a insegurança alimentar. Entenderam? Você tem outras campanhas também, tá vendo? A campanha Vacina Solidária. Se puder, doe 1 quilo de alimentos, que são campanhas de doação de alimentos que estão dentro da lógica do primeiro programa do governo, que é o incentivo à solidariedade para a doação de alimentos, certo?
e que todos têm também como um dos motes a questão do combate ao desperdício. Então, isso está na mídia. Aí você fala, tá, o que eu faço com essa palavra-chave, caso ela caia? Caso, de fato, eu tenha um recorte temático que fale sobre a necessidade de despertar a solidariedade e a cidadania como forma de combate ao desperdício de alimentos contra a insegurança alimentar. Você tem um repertório importantíssimo para trabalhar qualquer tema que envolva solidariedade. Tá aqui para você. Ó, você está falando de solidariedade? Tá aqui. Conceito do sociólogo Emile Durkheim. Para Durkheim, eu coloquei da forma mais fácil. É a solidariedade que confere laços de coesão e união na sociedade. Ele fala como nós sempre vivemos em grupo, certo? Sempre vivemos em comunidade. O ser humano sempre viveu em comunidade. Então, vamos lá. Desde o surgimento, você tem uma parte do momento histórico no qual ainda nem tinha o Estado, e depois que o Estado surge, isso se consolida. Vivemos em comunidade. Só é possível a gente viver em comunidade porque existem vínculos de solidariedade. E existe um outro conceito, caso você se esqueça do Durkheim, que é o conceito do Comte, que é o conceito de altruísmo. No caso do altruísmo, aí o Comte é um conceito que está dentro de um princípio filosófico, de que para ele o homem pode e é bom e generoso naturalmente, sem necessidade de intervenção religiosa, crença, ou seja, nós somos capazes de fazer o bem, para ele isso é altruísmo. Nós somos capazes de fazer o bem sem que a gente ganhe alguma coisa, tipo, sei lá, vá para o céu ou tenha medo do inferno, sem que exista um outro elemento externo, porque nós somos bons e generosos. Esse é o princípio do altruísmo, certo? Grupo de disposições humanas, sejam elas individuais ou coletivas, que inclinam os seres humanos a se dedicarem aos outros. É um conceito que se opõe ao egoísmo. Então, você tem um Comte aqui para você citar, caso você precise. E fora isso, a gente ainda tem um programa, né, de combate ao desperdício de alimentos e combate à insegurança alimentar, que é feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Tá vendo? Esses são os resultados, eles postaram agora, recentemente, sobre a quantidade de recursos, né, o tanto que eles conseguiram doar, e aí faz parte de um projeto mais amplo do governo, que é o Agro Fraterno. Você tem Brasil Fraterno, é o que nós, como cidadãos, podemos fazer, e a parte que diz respeito ao agro, que é o Agro Fraterno. Tudo isso é parte, né, tudo isso que eu descrevi é parte dessa mesma tentativa de reduzir desperdício de alimentos e insegurança alimentar. Outro repertório que eu acho que poderia até vir num texto motivador é o Pacto de Milão, e aí as reuniões foram que uniu vários países, a Embrapa, a Fundação Getúlio Vargas, que é um pacto que tem, né, está relacionada ao interesse dos estados reduzirem a insegurança alimentar, e um dos motes centrais é o combate ao desperdício de alimentos. Foi realizado ano passado no Rio de Janeiro. Então, assim, é de fato uma questão que nós consideramos importante. Então, você tem aqui intervenção, né? Reduzir o ICMS, você tem campanhas solidárias, você tem a questão da utilização da tecnologia, você tem a utilização, inclusive, de influenciadores, que aí você usa isso como detalhamento, né? Que são aqueles grupos que conseguem chegar a mais pessoas e formar opinião, para incentivar a população a aderir ao programa do governo, para incentivar o comércio, né, as outras instâncias da sociedade a aderirem também ao programa, né, já que até porque eles vão ter redução de impostos. Então, assim, a gente tem tudo para a coisa funcionar, mas tem alguns detalhes. Uma vez que você não é responsabilizado pelo alimento que você doa e que, em tese, pela lei, ele tem que estar íntegro e bom para consumo, mesmo que esteja, sei lá, feio, né? E você sabe, às vezes, que vai sobrar ou não serviria para o dia seguinte. Mas que isso, uma vez que esse alimento ele pode gerar algum dano,
tem que haver um sistema de fiscalização para garantir que essa... E aí quem faz isso, gente, isso faz parte da segurança alimentar no Brasil. Quem faz isso é justamente quem controla o nosso programa de segurança alimentar. Isso faz parte do SUS, sabia? Vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária precisa atuar para que a empresa não decida doar um produto que às vezes não está seguro para o consumo, porque ela vai ter redução de ICMS, podendo prejudicar os outros. Então, uma intervenção necessária é esse processo de fiscalização. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu não tinha tempo. Eu falei, olha, quase tudo foi postado essa semana, mas você vai receber o material, você clica aí no link da descrição, vou falar para você curtir, comentar que vocês são meus alunos, peste. E eu tô passando essa vergonha aqui, porque eu acho que é um tema possível, tá bom? Então, um abraço. Até mais. Vocês vão vencer. Maravilhosos, perfeitos. Se você não é meu aluno também, perfeito, maravilhoso, vai vencer.